Senhora Presidenta, Senadora Vanessa Graziotin, prezados senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria hoje de falar sobre as denúncias relativas à reintegração de posse do Pinheirinho. Desde o início de janeiro de 2012, os líderes da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, fizeram vários apelos no sentido da realização de um entendimento entre a prefeitura da cidade, o síndico da massa falida, na qual estava inserido o terreno do Pinheirinho, o governo estadual e o governo federal, de modo que os direitos humanos dos habitantes da área fossem preservados. Em 18 de janeiro de 2012, estive no Tribunal de Justiça de São Paulo, juntamente com o deputado federal Ivan Valente, deputados estaduais Carlos Gianazzi e Adriano Diogo, conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori. Solicitamos a suspensão da ordem de reintegração de posse do terreno do Pinheirinho, uma vez que estávamos em vias de concluir os entendimentos para a destinação da área para assentamento definitivo da comunidade de cerca de 7.000 pessoas. Orientados pelo desembargador Ivan Sartori, conseguimos um entendimento que propiciou a suspensão da reintegração de posse por 15 dias, a fim de que fossem concluídos os entendimentos para a destinação social da área. O juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira, em despacho do próprio texto do acordo firmado com o síndico da massa falida, o senhor Uada, registrou que telefonara para a juíza Márcia Faria Matei Loureiro, da 6ª Vara Civil de São José dos Campos, informando sobre o acordo firmado e sobre o prazo de 15 dias concedidos para as negociações. No dia 22 de janeiro do ano passado, um domingo, fui surpreendido às 6h30 da manhã por um telefonema do vereador Tonhão Dutra, do PT de São José dos Campos, com a informação de que a Polícia Militar, com um grande efetivo, havia cercado a área e tinha iniciado uma invasão para desalojar todas as famílias. De pronto fui para o Palácio dos Bandeirantes falar com o governador Geraldo Alckmin. Cheguei às 7h30 da manhã e às 8h30 ele me recebeu para um café, me assegurou que a Polícia Militar agiria com todo o respeito e civilidade junto à população, sem o emprego da violência. Entretanto, durante nossa conversa, recebi telefonemas dando conta de bombas e tiros que estavam sendo disparados no procedimento de reintegração. Eu, inclusive, ainda ouvi os tiros pelo telefone. O governador então ligou para o juiz Rodrigo Capês, que se encontrava no Pinheirinho por designação do presidente do Tribunal de Justiça, com a responsabilidade de evitar quaisquer abusos. Também conversei com o juiz Capês, de quem ouvi que procuraria assegurar junto ao coronel Messias, que comandava a operação, procedimentos mais adequados. Tal operação militar ocorreu porque o juiz da 18ª Vara Civil de São Paulo, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, por razões que ainda precisam ser esclarecidas e gostaria de ouvi-lo a respeito, inclusive junto ao Conselho Nacional de Justiça, havia reconsiderado sua decisão anterior, quebrando o acordo firmado pelas partes envolvidas, que considerava o prazo acordado de 15 dias para o entendimento final. A decisão do juiz Beethoven Gifone Ferreira, que não levou em conta as graves consequências sociais de sua sentença, somente foi publicada no dia 26 de janeiro. Não poderia, pois, o próprio presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, dar anuência à reintegração da posse antes da publicação daquela decisão, a qual foi tomada sem qualquer comunicação a partes interessadas. Sobre o modo que foi realizada a reintegração de posse do Pinheirinho, os depoimentos dos moradores, autoridades, testemunhas e jornalistas que lá estiveram nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2012 indicavam que houve gravíssimos abusos cometidos por parte das autoridades policiais, sintetizados em relatório colhido pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
na operação policial de reintegração de posse do Pinheirinho, dentre graves delitos. Foi morto o senhor Ivo Teles dos Santos, agredido por policiais militares, e ferido a bala o senhor Davi Washington Furtado, por membros da Guarda Civil de São José dos Campos. Tendo em conta a gravidade dos fatos, ao acompanhar depoimentos realizados para o promotor João Marcos Costa de Paiva, solicitei ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, à ministra da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, a imediata adoção das providências necessárias à proteção da integridade física de todas as vítimas dos episódios relatados, bem como de suas famílias. Paralelamente a esses fatos, ocorreram graves violações aos direitos humanos, como torturas e serviços realizados pelos membros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na madrugada de 22 para 23 de 2012, na região do Campo dos Alemães, também em São José dos Campos. Fruto de minhas denúncias, foram abertos inquéritos policiais militares para apurar responsabilidades pelos abusos cometidos por representantes do Estado, tanto na desocupação da área do Pinheirinho, quanto as relativas aos crimes cometidos no Campo dos Alemães. Sobre este último incidente, recebi segunda-feira, dia 4 de novembro de 2013, correspondência do Dr. Roveraldo Bichara Battaglini, delegado de polícia da Assessoria Especial do Gabinete da Secretaria de Segurança, que, em nome do secretário Fernando Grela Vieira, me enviou cópia do relatório do inquérito policial militar com as conclusões relativas ao caso dos Campos dos Alemães. Inclusive, conforme o governador Geraldo Alckmin havia assegurado a mim que eu iria receber. Do IPM conduzido pelo capitão Marcelo Naumann, retiro o trecho que deu início à investigação. O presente inquérito policial militar foi instaurado com o objetivo de apurar denúncia apresentada pelo excelentíssimo senhor senador da República, Eduardo Matarazzo Suplicy, que policiais militares pertencentes ao efetivo do 1º Batalhão de Choque, Rota, teriam em 23 de janeiro de 2012, no ato da prisão de pessoas suspeitas de prática de crime de tráfico de entorpecentes pela rua João Carlos Pinto da Silva, 102, Campo dos Alemães, em São José dos Campos, agredido com chutes, pontapés e socos as pessoas que estavam no interior de uma residência, assim como há relatos de disparos de arma de fogo e abuso sexual, além de serviços a 2 mulheres e 1 adolescente. Como conclusão do IPM, foram indiciados pela prática de crimes comuns e militares 14 policiais militares e outros 6 policiais militares foram indiciados pelo cometimento de transgressões disciplinares. O inquérito foi encaminhado ao Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo para remessa à Justiça Militar Estadual. Pela imprensa, colho a informação de que outro inquérito, o que trata do abuso de autoridade durante a reintegração de posse do Pinheirinho, já foi concluído, com o indiciamento do comandante militar da operação de reintegração de posse. As conclusões desse inquérito, o Dr. Fernando Grela Vieira enviou ontem mesmo para o meu endereço eletrônico. Pelos graves erros que ocorreram e que acompanhei pessoalmente, tanto em São Paulo quanto em São José dos Campos, relativos à desocupação do Pinheirinho e aos abusos ocorridos no Campo dos Alemães, avalio que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo conclui com a remessa dos inquéritos que evidencia o cometimento de crimes, o primeiro passo na apuração e responsabilização das pessoas envolvidas. O inquérito policial militar relativo ao Campo dos Alemães, que já tive acesso, constatou a gravidade dos fatos que eu havia denunciado. A investigação ouviu as testemunhas que registraram de forma pormenorizada o desrespeito aos seres humanos ocorrido ali e que eu havia relatado. Mas algumas pessoas avaliaram que eu estava fazendo uma denúncia meramente política, quando na verdade era uma denúncia de crimes contra os direitos humanos. Tanto é que, após a minha assistência à Corregedoria da PM de São Paulo, sob determinação do governador Geraldo Alckmin, confirmou a gravidade dos fatos. Os episódios descritos nessa apuração, ocorridos no Campo dos Alemães quanto na área do Pinheirinho, praticados de forma abusiva e desrespeitosa por um grande número de policiais militares, são estarrecedores. Estão a demonstrar o despreparo de parte da tropa e do comando. Tanto é que o comandante da operação foi objeto de indiciamento. As famílias que ali habitavam foram retiradas de suas casas
Tudo isso nos leva a crer que é necessário incrementar a instrução e o ensino dos comandantes da Polícia Militar e de seus componentes. Tenho a certeza, senhora presidente, que a grande maioria dos oficiais e praças, membros da corporação Polícia Militar de São Paulo, procuram sempre tratar a população, mesmo em situações de confronto e perigo, com respeito e urbanidade, como eu próprio sou testemunha disso. Mas registro, conforme me afirma o secretário Fernando Grala Vieira, que a própria Polícia Militar, por intermédio de sua corregedoria, fez a apuração dos episódios. Numa corporação de 90 mil homens e mulheres, é possível, embora não desejável, que ocorra erros pontuais em algumas situações, mas como pondera o secretário Fernando Grela, esses erros são apurados e coibidos. Entretanto, esses episódios, assim como alguns excessos que têm caracterizado a ação de componentes da PM no controle das manifestações populares nos últimos meses, estão a indicar a necessidade de mudança do comportamento da corporação. Um tratamento mais civilizado da PM para com a população, por mais difícil que isso possa ter lugar em situações de riscos, será benéfico para toda a sociedade brasileira. É tanto que, tomando o exemplo do caso da morte e desaparecimento do corpo do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, no Rio de Janeiro, nos parece que tal comportamento abusivo e desrespeitoso encontra-se generalizado em órgãos de segurança de diversos estados do Brasil. No Estado democrático de direito que vivemos, não se pode tolerar desrespeito aos direitos humanos, sejam dos praticados por agentes do Estado ou por membros da sociedade civil. Penso que os melhores exemplos a serem seguidos estão nas condutas e palavras de Leão Tolstói, Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. A experiência obtida com os episódios aqui relatados recomenda que, em situações que envolvam reintegração de posse de área ocupada por diversas famílias, é dever, em operações de reintegração de posse de área ocupada por diversas famílias com crianças, idosos, homens e mulheres, é dever dos órgãos de Estado nos diversos níveis, federal, estadual e municipal, bem como é dever dos órgãos do Poder Judiciário envidar todos os esforços para que haja um diálogo entre todos esses órgãos e os ocupantes da área, de modo que se chegue a uma solução que proteja as partes envolvidas, principalmente os mais carentes, antes de se efetivar a reintegração de posse, para que não mais ocorram os fatos testemunhados no Pinheirinho, em São José dos Campos. Senhora Presidenta, quero até cumprimentar o prefeito Fernando Haddad, que está realizando esforços exatamente para realizar entendimentos, como, por exemplo, ali na área do Instituto Anchieta Grajaú, na Zona Sul de São Paulo.